Saudações, aqui temos uma aula que tem a ver com física para exames de admissão do ensino técnico profissional. Esta aula vai nos ajudar a resolver o exame de física 2025. Temos aqui a informação teórica, que é tudo que vamos encontrar no exame de física 2025, tudo que tem a ver com a teoria está mais ou menos aqui explicado nesta informação. Então, aqui temos os tópicos e eu vou ter que detalhar e deixar a explicação de cada ponto para que, ao pegar o exame para resolver esses números, consiga resolver sem dificuldades, ok? Primeiro, encontramos aqui o primeiro ponto, que é fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos são transformações que a matéria pode sofrer sem alteração da composição química. Em outras palavras simples, é quando uma matéria sofre transformação, mas ainda é possível recuperarmos a mesma matéria. Enquanto que nos fenômenos químicos é quando a matéria sofre a transformação e já não é possível a recuperar a mesma matéria. No fenômeno físico, por exemplo, quando nós lavamos uma camisa, fica molhada e aí sofreu uma transformação. Mas se nós colocamos essa camisa voltar a secar, aí recuperamos a mesma camisa como estava antigamente. Então, é uma matéria que sofre transformação, mas ainda é possível recuperar da forma como estava antes. Enquanto que o fenômeno químico sofre transformação e não há mais possibilidade de voltar a recuperar a mesma matéria. Por exemplo, se você queima um papel fica em cinza. Se você pega cinza, não vai conseguir voltar a ter um papel. Então, isso é que é fenômeno químico. Sofre transformação e não é possível mais recuperar a matéria original. Enquanto que físico, quando sofre a transformação, ainda é possível recuperar a matéria original. Essa aqui é a diferença entre fenômeno físico e químico. Então, temos que entender bem isto para que não tenhamos dificuldades ao pegar um exame e encontrar essa questão. Sabemos quando é que a matéria está no fenômeno físico, quando é que ocorre nessa matéria, quando é que ocorre o fenômeno químico. Ponto 2. Equilíbrio térmico. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando têm a mesma temperatura. Quando as temperaturas são iguais, então esses dois corpos estão em equilíbrio térmico. Esse aqui é o ponto. Equilíbrio térmico, temperaturas iguais. Depois temos o terceiro ponto. Formas de transferência de calor. Existem três formas. Temos a condução, convecção, radiação ou irradiação. Então temos que entender a cada forma como que acontece. Condução, primeira forma, é a transferência de calor. A transferência de calor ocorre através de contato entre os corpos. Tem que haver contato entre os corpos para que haja condução. Por exemplo, uma colher pousada numa panela que está no fogo. O contato que a colher e a panela têm, uma panela que está no fogo e colher que colocamos ali na panela, haverá, na medida que a panela vai aquecendo, vai transferir esse calor para a colher. Então, só é possível por causa desse contato entre a colher e a panela. Aquecimento de roupa através de ferro de engomar. Esse contato que há entre a roupa e o ferro de engomar, então esse contato permite que haja condução. Então, condução ocorre a transferência de calor por condução ocorre quando há contato entre os corpos. Essa é a informação-chave que tem que ficar. Quando há contato entre os corpos, é através de um metal. Através de um metal. Um dos corpos tem que ser metal. Então, há essa transferência de calor. Depois temos a convecção. Convecção é a transferência de calor através de um fluido. Quando falamos de fluido, estamos a falar tudo que é líquido ou gás. Líquido ou gás. Então, aí encontramos a convecção. Por exemplo, ar-condicionado. A transferência de calor que nós podemos ter através de ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, aí temos o gás. O que está em jogo aí é o gás.
a questão de geladeira, já forma como funcionam congeladores, geleiras, o que nós colocamos lá dentro da geleira, que acaba havendo transferência de calor através do gás. Então, isso tudo tem a ver com convenção, quando está em jogo líquido ou gás. Depois temos a radiação ou irradiação, a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. O que nós sabemos quando as ondas eletromagnéticas elas se propagam no vácuo, sem que haja necessariamente o contacto entre os corpos. Por exemplo, a energia solar. O calor que nós recebemos do Sol, vindo do Sol, não há necessidade que haja contato entre nós, os seres humanos, com o Sol, mas já há essa transferência de calor. Quando nós estamos ao redor de uma fogueira, então nós sentimos esse calor da fogueira, do fogo, sem que haja contato entre nós e o fogo. Então, isso tem a ver com radiação ou irradiação. Ponto 4. Temos as propriedades gerais da matéria. Inércia, divisibilidade, compressibilidade, indestrutibilidade e impenetrabilidade. Então, essas são as propriedades gerais da matéria. Temos que entender a cada propriedade como ela funciona. Temos a inércia. A inércia é a resistência da alteração do estado de um corpo. Se um corpo está em repouso, quer continuar em repouso, mas um corpo, se está em movimento, quer continuar em movimento. Vou explicar mais um pouco essa coisa de inércia em termos de exemplos. Imagine você estando num carro em movimento, você está dentro do carro que está em movimento. Se o motorista trava bruscamente, ou de repente o motorista trava, o seu corpo tem a tendência de ir para frente. Por quê? Porque o seu corpo sentia-se que estava em movimento. Ainda que o carro já tenha parado, o seu corpo sempre quer continuar em movimento. Um corpo que está em movimento quer continuar em movimento. Isso chama-se inércia. Também, imagine você está num carro parado, você está lá dentro, o carro está parado. E de repente o motorista arranca bruscamente daqui para aqui sem avisar. O que vai acontecer? Enquanto o carro sai, o seu corpo a tendência a ir para trás. Por quê? Quer continuar em repouso, como estava em repouso. Então, isso chama-se inércia. Todo corpo que está em movimento quer continuar em movimento. E todo corpo que está em repouso quer continuar em repouso. Isso é inércia. Divisibilidade é uma propriedade que a matéria possui, permitindo que possa ser dividido em porções pequenas. Se uma matéria pode ser dividida em pequenas porções, então ela possui essa propriedade de divisibilidade. Mas se não aceita ser dividido, então não possui essa propriedade. Então, estamos diante da divisibilidade quando uma matéria aceita ser dividida em porções pequenas. Compressibilidade é quando essa propriedade da matéria quando a matéria é colocada sob pressão e essa matéria aumenta ou diminui o seu volume. Se aumenta ou diminui o seu volume, então possui a propriedade de compressibilidade. Se não aceita, então não possui essa propriedade. Por exemplo, se pegarmos uma pedra, ainda possamos colocar sob pressão uma água quente numa panela com água quente a ferver, é sob pressão, aquela pressão de água quente. A pedra não vai aumentar o tamanho, nem vai diminuir o tamanho. Não vai aumentar o seu volume, nem vai diminuir o seu volume. Logo, não possui essa propriedade de compressibilidade. Mas se formos a colocar outra coisa dentro da água, e essa coisa aumentar o seu volume, o seu tamanho, diminuir, quer dizer que possui a propriedade de compressibilidade. E depois temos a indestrutibilidade. Aqui é a propriedade da matéria que defende que uma matéria, tudo aquilo que não se... a propriedade da matéria que defende que nada se cria, nada se destrói, mas tudo transforma-se. Então, aquela matéria que não pode ser criada, nem destruída, mas ela aceita se transformar em outra matéria. Então, quer dizer que possui a propriedade de indestrutibilidade. Não podemos destruir
Não podemos também construir, mas pode se transformar. Então, possui a propriedade de indestrutibilidade. Depois temos a impenetrabilidade. Essa propriedade da matéria é aquela que defende que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, então possuem a propriedade de impenetrabilidade. Depois temos o ponto 5, união das partículas através de forças de coesão e adesão. O que nós devemos saber é que quando é que as partículas são unidas através da força de coesão ou através da força de adesão, ok? A força de coesão, ela une partículas ou moléculas diferentes, semelhantes. A coesão é uma força que une partículas semelhantes, iguais. A força de coesão é a força que une partículas semelhantes ou iguais, enquanto que a força de adesão une partículas diferentes. Partículas diferentes. É a força que une partículas diferentes. Essa é a diferença. Depois temos estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Quando você sai do estado sólido para o estado líquido, o que ocorre é fusão. Mas de líquido para sólido é solidificação. De líquido para gasoso é vaporização ou ebulição. Quando estamos fervendo a água, então aí o que ocorre é vaporização ou ebulição. E agora, de gasoso para líquido, o que ocorre é condensação ou liquefação. Condensação ou liquefação. E quando saímos diretamente do estado sólido ao estado gasoso, o que ocorre é sublimação. Então, é esse esquema que ocorre nos estados físicos da matéria. Então, temos questões no exame de admissão, esse de 2025, essa informação vamos encontrar lá e vai nos facultar a podermos responder as questões. E temos essa outra informação, quando falamos de amplitude, temos ali a palavra que já define deslocamento máximo, a partir do ponto de equilíbrio. Então, amplitude que tem a ver com deslocamento máximo a partir da posição de equilíbrio. Enquanto que elongação tem a ver com deslocamento momentâneo, a partir da posição de equilíbrio. Elongação, deslocamento momentâneo a partir da posição de equilíbrio. Depois temos um período, que é o tempo que um corpo gasta para fazer um número de voltas, uma volta completa. Então, o período é o tempo, número de voltas, ou número de oscilações. Enquanto que frequência, número de oscilações que um corpo faz em cada unidade de tempo. Então, número de oscilações em cada unidade de tempo. Então, essa é a teoria que vai nos ajudar a responder questões teóricas que constam no exame de física de 2025. Porque o nosso objetivo é trabalharmos com os exames de forma decrescente. 2025, que é o mais recente, e aí em diante. E com o tempo, a cada exame que vamos resolvendo, vai poder verificar que as questões se repetem elas todas. Então, essa teoria é muito valiosa para poder resolver os exames. Depois temos aqui a pequena parte prática, de parte mais simples, sobre a temperatura. Aqui nos pedem para calcularmos a temperatura em Kelvin. Quando nos dão a temperatura em Celsius, nos pedem a temperatura em Kelvin. É só colocar o valor da temperatura em Celsius, juntar com 273 e logo a temperatura fica em graus Kelvin. E quando nos pede a temperatura em graus Celsius, tendo-nos dado, no exercício nos dá a temperatura em Kelvin, é só subtrairmos com 273 e aí a temperatura ficará em graus Celsius. Mas também podem nos dar a temperatura em graus Celsius e nos pedir a temperatura em graus Fahrenheit. A fórmula é exatamente esta. Colocamos o valor da temperatura em graus Celsius, multiplicamos por 1,8 e adicionamos por 32. E aí a temperatura passa para graus Fahrenheit. Mas também pode te pedirem a temperatura em graus Celsius, ao te dar a temperatura em Fahrenheit. É só seguir essa fórmula. Coloca o valor em temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 1,8, e aí a temperatura ficará em graus Celsius. E com essa informação, podemos responder às perguntas que têm a ver com esses números no exame de Física 2025. O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 35 tem a ver com exatamente essa informação que vimos aqui. Então,
vais acompanhar o vídeo, a explicação que demos aqui, e vais exercitar, vais pegar o exame, vai resolver esses números, e depois entraremos em contato para ver que opções conseguiu escolher consoante a explicação que terá entendido ou compreendido nessa explicação desta aula. E a outra aula que virá é a aula mais prática de todos os números que restaram no exame de física. São questões mais práticas que exigem mais fórmulas, uma parte da nona, uma parte da 10ª classe. Então, esta será a aula a seguir, em que já vamos trabalhar somente com parte prática. Esta era muito mais para a parte inicial, parte teórica. E muito obrigado. Em breve entraremos em contato para vermos como é que se saiu nessas questões. E muito obrigado.